pergunta. O que seria para você hoje uma bênção absurda? Uma coisa que você necessita, mas olha, é uma coisa tão grandiosa, tão nova, que você nem acredita que isso possa acontecer na sua vida. Guarda esse desejo, pensa nele aí, daqui a pouco a gente volta a ele. Pois bem, eu queria falar hoje sobre um episódio na vida de Jesus, logo no finalzinho do seu ministério aqui na terra, pouco antes dele ser crucificado, quando ele passa por Jericó em sentido de Jerusalém, e ele se depara ali com um cego, chamado Bartimeu. Você deve conhecer a história. Jesus estava ali saindo de Jericó, e aquele ceguinho, Bartimeu, ele ficava ali ao pé do caminho, colhendo esmolas, e de repente ele ouve um burburinho, ele ouve uma multidão, e a Bíblia diz que ele pergunta, escuta, o que está acontecendo? Falaram para ele, Jesus de Nazaré está passando. Olha só, ele recebeu uma informação, Jesus de Nazaré. Quando ele ouve isso, ele dá um brado, ele dá um grito, ele diz assim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aqueles discípulos, aquela multidão que estava seguindo Jesus, repreenderam ele, falaram assim, fica ceguinho, fica calado aí, ceguinho, cala sua boca. Aquilo não foi suficiente, e agora ele brada de novo, um pouco diferente da sua primeira vez, e ele diz assim, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando Jesus ouve esse brado, ele para aquela multidão, e manda que tragam aquele ceguinho. Bartimeu vai lá e deixa a sua capa. A capa era um ativo, era uma propriedade importantíssima naquela época, era onde eles dormiam, onde eles se cobriam. Então, mas ele deixou a capa e ele foi para Jesus. E Jesus olha para aquele cego e fala assim, o que você quer que eu te faça? Pergunta meio óbvia. Que eu veja. A tua fé te curou, Bartimeu. A partir daquele momento ele passou a enxergar, e diz a Bíblia que a partir daquele momento ele foi seguindo, ele seguiu a Jesus. E Jesus não pediu isso, mas essa foi a reação dele natural. Pois bem, esse episódio é relativamente simples de entender, curto, eu queria meditar um pouco sobre ele. Eu quero voltar aqui naquilo que responderam ao ceguinho, a primeira pergunta dele, o que está acontecendo? Aquela multidão, muitos deles discípulos, seguidores de Jesus, eram pessoas simpatizantes de Jesus, e eles disseram assim para o ceguinho, é Jesus de Nazaré que está passando. Guarda isso. Então Jesus, como todos sabem, ele nasceu em Belém da Judéia. Depois de Belém houve aquele anúncio de Herodes para matar as crianças abaixo de 2 anos. Maria e José levam Jesus até o Egito. Pouco mais tarde, depois que aquele imperador morre, eles voltam para Nazaré. Então Nazaré foi a cidade onde Jesus ele se criou, onde ele cresceu, onde ele passou a infância, onde ele passou a adolescência, a juventude, e com 30 anos de idade ele começa o ministério dele para viajar por aquelas regiões. 30 anos porque era a idade da maioridade judaica. Se Jesus começasse o ministério dele antes, ele não ia ter crédito, mas a partir de 30 anos ele já tinha condições até de ser um mestre. Mas nesse período aí, desde que ele volta lá do Egito, até os 30 anos de idade, ele viveu em Nazaré. Então notem bem, Jesus, ele foi uma criança que foi educada, formada pelos pais, e passou essa fase da vida dele em Nazaré. Normal. Jesus ele foi numa escola, então provavelmente ele estudou lá na escola pública de 1º e 2º grau, José do Egito. Jesus ele jogava bola lá no campinho, perto das oliveiras. Jesus ia comprar lá para a mãe dele óleo, farinha, no empório do seu Jacó. Então Jesus tinha ali a turma dele, tinha as pessoas com as quais ele convivia, e todo mundo vendo Jesus crescer e ter a sua infância, a juventude, a adolescência ali em Nazaré. Então ele era conhecido em Nazaré. Nazaré não era tão grande, mas ele era conhecido ali. E curioso que o primeiro milagre de Jesus acontece numa festa de casamento em Caná da Galileia. Caná da Galileia era uma cidade pequeníssima, perto ali de Nazaré, e ali ele é convidado para um casamento, vai ele, sua mãe, seus familiares, seus irmãos, irmãs, os amigos, parentes, e naquele casamento é que acontece a multiplicação, a transformação da água em vinho. Acabou o vinho e aquilo era uma coisa que era um trauma para uma festa, como acabar vinho? E a Maria estava ali, devia estar na cozinha, e acionou o filho dela. Jesus ali começa, ele começa o seu ministério com o seu primeiro milagre de transformar água em vinho. Então todo mundo conhece a história, abasteceram aquelas talhas enormes, litros e mais litros de água, e quando levam-se essas talhas, elas já tinham se transformado num vinho de altíssima qualidade. Altíssima não,
o vinho que teve mais alta qualidade na história humana, porque aquele foi o único vinho produzido por Jesus. Então não tem ninguém que iguale a qualidade de Jesus. E olha, um vinho para se tornar um vinho de alta qualidade, ele não demora menos que 15 anos, desde o plantio, desde a colheita, a fermentação. Então Jesus fez um milagre ali, maravilhoso, mas notem, onde que ele fez esse milagre? Ele fez ali numa festa de casamento. E quem estava ali? Os círculos de relacionamento de Jesus, parentes, amigos, de Nazaré. Mas por que Deus começa o ministério de Jesus numa cidadezinha pequena, num casamento simples? Chamaram Jesus, vamos lá, tem casamento do Rubem e da Raquel, qualquer nome que eu inventei aqui. Então foi lá, num casamento familiar, de amigos. Por que Deus não coloca Jesus num palco maior em Jerusalém, com todo mundo lá, numa festa grande? Não, começa ali, mas tem um porquê, Aquelas pessoas conheciam Jesus de Nazaré. E quando a gente fala Jesus de Nazaré, a gente está vinculando Jesus a uma cidade. Então Jesus ele era o cidadão de Nazaré. Então era normal. Jesus ele tinha esse pano de fundo e todo mundo o conhecia no cenário de Nazaré, da paisagem de Nazaré. Então todo mundo via ali, aquela lá, a tia Sara foi a professora do primário de Jesus. Ali é o campinho onde ele jogava a bola. Ali era o empório onde ele ia comprar as coisas. Então Jesus estava muito ligado para aquelas pessoas, aquele ambiente. Mas notem, Jesus não era qualquer criança, qualquer adolescente ou qualquer jovem. Jesus, sem dúvida alguma, ele foi muito diferenciado. A Bíblia diz que ele passou por tudo que a gente passa, mas sem pecados. Então quando Jesus foi crescendo, chegou na fase de rebeldia da adolescência. Não teve. Chegou a fase de ser um jovem que se mete em confusão. Não acontecia. Jesus era diferenciado. Um menino de ouro. Devia ser chamado assim. Um menino de ouro. Ninguém era como Jesus. Ninguém era tão atencioso. E notem, Jesus não era de forma alguma um ser isolado, um ser santificado que se separava das pessoas comuns. Não! Jesus não foi assim no seu ministério. Jesus andava na praia, andava nas praças. Jesus andava onde os outros não andavam. Então Jesus, durante sua infância, adolescência e juventude, foi alguém que agregava coisas àquela sociedade. Ele era um cara legal. Ele era uma pessoa boa de se conviver. Ninguém o evitava, pelo contrário, todo mundo fazia questão. Convidaram ele para uma festa de casamento. Como é que faz isso? Então Jesus era um menino de ouro, mas era o Jesus de Nazaré. Todo mundo enxergava Jesus nessa dimensão. Como tem pessoas que a gente conhece a partir da cidade que ela vive. É lá o José de Piracicaba, mas era o Jesus de Nazaré. Quando Jesus começa o seu ministério naquele milagre em Caná da Galileia, notem, aquelas pessoas com as quais Jesus conviveu, elas cresceram no judaísmo e ouviam as escrituras. Jesus não era segredo para ninguém que até o nascimento dele teve uma história diferente. Então muitos falaram, peraí, mas parece que Jesus veio por uma concepção sobrenatural. A mãe dele ficou grávida antes de coabitar com José. E alguém pode pensar que aquilo foi alguma coisa diferente. Não, mas nada reprovou esse fato. Nas escrituras falavam a respeito do Messias. O Messias ia nascer em Belém da Judéia, justamente onde Jesus nasceu. Então existiam profecias e eles podiam ali olhar em Jesus e falar assim, parece que mas não sei. Então além de ser uma pessoa diferenciada, um menino de ouro, algumas profecias podiam trazer para aquelas pessoas ali algumas evidências que talvez aquele menino de ouro fosse mesmo o Messias. As coisas, os pontos ligavam. E notem, a Bíblia chama no Velho Testamento o Messias como o filho de Davi, da descendência de Davi. E Jesus era da descendência, da linhagem de Davi. Então as coisas batiam, mas até então Jesus era uma criança de ouro, um adolescente de ouro, um jovem de ouro, até que vem Caná da Galileia, ele faz um sinal. E a Bíblia diz, João descreve que os sinais de Jesus eram para provar que ele era o Filho de Deus, o Messias, o Filho de Davi. Então para aqueles amigos, parentes que estavam naquela festa, naquele dia eles tiveram um privilégio da parte de Deus. Deus deu para eles uma coisa que não deu para ninguém, só para aquele público que estava ali. Falei assim, olha, como vocês conviveram esse tempo todo com Jesus de Nazaré,
Eu vou mostrar agora para vocês, por meio desse primeiro sinal, que de fato todas as suspeitas que vocês tinham que ele era o Messias, agora elas se confirmam, porque ninguém nunca fez isso. Só ele pode vir com esses sinais. E ali quando Jesus faz aquele sinal, todas aquelas pessoas podiam já ligar na sua mente o ponto final, o que faltava. Esse menino de ouro, o Jesus carpinteiro, o filho de Maria, o irmão de Tiago, de Judas, as suas irmãs entre nós. Esse é o Messias, esse é o filho de Davi. Vamos voltar lá para o Bartimeu? Bartimeu ao pé do caminho, houve um alvoroço. O que aconteceu? Os discípulos, a multidão que enxergavam. Bartimeu era cego, mas todos os demais enxergavam. Eles disseram assim para Bartimeu: Bartimeu, Jesus de Nazaré é que está passando. Olha só, eles entendiam, olhavam para Jesus ainda como um cidadão de Nazaré, ainda como Jesus na sua humanidade. É o Jesus lá que morava lá em Nazaré, o carpinteiro, lembra? A gente conhece os irmãos, as irmãs, conhece a mãe dele, aquela escola que ele estudou, a tia Sara foi a professora dele. Eles entendiam Jesus na dimensão humana. Lembra que eu falei no início? Qual que é uma bênção absurda que você precisa? Sabe por que você considera uma bênção absurda? Porque você não vê meios dela se concretizar. Ela é impossível aos olhos humanos. A gente olha para o nosso redor, nada pode me dar o que eu preciso. Isso não tem recurso. Mas eles olharam Jesus na dimensão de um cidadão de Nazaré. Mas olha a reação de Bartimeu. Bartimeu, um judeu, cresceu ouvindo nas Escrituras a respeito do Messias e muitas promessas no Antigo Testamento a respeito do Messias, de que ele viria para operar milagres, para trazer pessoas, liberdade aos cativos. Isaías 61 fala que Jesus ele veio para trazer boas notícias. E aquele Bartimeu, ele precisava de uma bênção absurda. Ele era ali um mendigo, cego, ele era alguém que não conseguia mais enxergar, nem que se dessem 2 olhos novos a ele, porque a visão é uma questão cerebral e não dos olhos. E como é que um cego como ele ia voltar a enxergar? Notem, Antigo Testamento. Nenhuma cura de cegueira, nenhum cego foi curado no Antigo Testamento. Até aquele ponto, Jesus estava terminando o seu ministério, ele já tinha curado alguns cegos. E eu não duvido nada que Bartimeu ouviu de que cegos haviam sido curados, mas era mais do que isso. Quem usava essa expressão filho de Davi? Só quem conhecia as Escrituras, que nas Escrituras havia uma promessa do Filho de Deus, do Messias, do prometido, do ungido, que viria para trazer boas notícias, trazer liberdade aos cativos, para abrir porta das prisões, para trazer alegria, óleo de alegria, e trocar um vestido angustiado por vestes de louvor. Então Bartimeu desejava, essa era a bênção absurda que ele queria para a vida dele. Ele queria ser um cidadão normal e enxergar. É impossível, Bartimeu. Nunca a gente viu isso. Nunca. Como é que eu vou querer uma coisa absurda que eu olho para o ser humano e não vejo condições? Mas quando falam para ele, olha, quem está passando aí? É Jesus Nazaré. Ele já conecta, peraí, eu já ouvi desse Jesus Nazaré, e por tudo que eu ouvi dele, e por tudo que eu conheço das Escrituras, esse Jesus Nazaré é o filho de Davi. Então, embora falassem para ele, quem está aqui? É Jesus Nazaré. Ele não falou assim, Jesus de Nazaré, tem misericórdia de mim. Não. Ele falou assim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então ele se refere a Jesus com o seu nome humano, mas se refere a Jesus não só como o Jesus humano de Nazaré, que estudou naquela escola, que jogou bola naquele campo, que tinha irmã que era carpinteiro, que morava na rua Israel, número 47, todo o país tem uma rua com nome, tem rua Brasil, para tudo quanto é cidade desse Brasil, então lá na rua Israel, número 47, não, ele se referiu assim, Jesus, você para mim não é um ser humano normal, você para mim não está limitado à humanidade, você para mim é o filho de Davi. Repreenderam Bartimeu, fica quieto, ceguinho. Ele repete, agora ele fala diferente. Notem, ele primeiro chama Jesus, filho de Davi. Nessa segunda vez, ele tira o Jesus e fala, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus chama ele e Jesus, o que você quer que eu te faça? É como se ele dissesse assim, Jesus, eu preciso de uma bênção absurda, que eu nunca vi acontecer aqui, e nenhum médico consegue fazer isso. Eu quero voltar a ver. E parece que Jesus ele foi meio óbvio aqui, por que ele vai perguntar para o ceguinho o que ele quer?
Porque eu vejo aqui o amor de Jesus no sentido de fazer pública a intenção, a fé daquele Bartimeu. Porque ele queria uma coisa absurda, incomum, fora da humanidade, sobrenatural. Fala aí, Bartimeu, abre o seu coração para todo mundo ouvir o que você acredita que eu, não Jesus de Nazaré, mas o filho de Davi pode fazer. Eu quero enxergar, filho de Davi. Fala assim, vai, a tua fé te curou, Bartimeu. O que eu quero deixar hoje com você? Como que você enxerga Jesus? A gente está muito acostumado a enxergar as coisas na dimensão humana. Puxa, quando você vai num médico, você tem algum problema, mas alguém fala, olha, tem um médico que é bom. Esse cara é muito bom, olha, muita gente já foi curada. Você vai lá na expectativa dele ser alguém inteligente, que tem uma experiência grande, que vai te dar um bom medicamento, um bom tratamento. Mas você está enxergando um homem que pode fazer lá uma mistura, uma receita boa de conhecimentos e te orientar e até você ser curado. Mas você não espera que aquele homem vai pôr a mão na sua testa, que ele vai virar e fazer uma oração e você vai ser curado. Não, você espera algo humano. A gente está muito acostumado a esperar as coisas humanas. A gente está muito acostumado a olhar para o redor e viver por aquilo que a gente vê. E quando eu não vejo uma solução, aquilo me angustia, eu fico desesperado. Olha para Jesus, não como Jesus de Nazaré, mas como filho de Davi. Não na dimensão que você está acostumado, eu também, na dimensão humana, mas olha para Jesus como alguém que pode te fazer coisas sobrenaturais, absurdas. Sabe de uma coisa? Em alguns momentos, quando você lê a Bíblia, você tem que entender que você está diante de um dilema. Porque é o seguinte, você lê a Bíblia e lê promessas. Promessas de todas as dimensões. Olha, vivemos aqui pandemia, ano de 2020, e será que eu posso pedir a bênção absurda de não ser atingido por esse vírus maldito? Peraí, não sou eu. Será que eu posso pedir para eu e a minha casa não sermos afligidos por isso? Mas isso é absurdo, eu estou vendo na humanidade, na TV, no rádio, eu ouço, eu leio que isso está atingindo todos os países. Peraí, isso seria um absurdo na perspectiva humana. Se você olhar Jesus como Jesus de Nazaré, você vai dizer, Jesus, ó, me ajuda aí a me higienizar bem e que eu não pegue essa praga. Mas se você olha como Jesus, filho de Davi, você pede o sobrenatural. Eu não quero essa praga na minha casa absolutamente. Zero. Mas isso é absurdo. Lembre-se, Bartimeu era cego e nenhum humano podia resolver o problema dele. Então ele não foi para Jesus de Nazaré, ele foi para o filho de Davi. O filho de Davi podia. O filho de Davi, ele é o Deus que se fez carne. Entenda, estamos na dimensão humana, mas coexiste sobre nós uma dimensão divina, reino de Deus. Isso não vai começar, Jesus fala assim, o reino de Deus já chegou. O reino de Deus está dentro de vocês. Meu desafio hoje, voltando ao início dessa consideração, qual que é a bênção absurda de que você precisa? Tá bom, pega essa bênção absurda. Não vá para o Jesus de Nazaré, vá para o filho de Davi. Senhor, eu quero isso. A tua promessa me garante isso. Por isso que eu falo que há momentos quando você lê a Bíblia, você precisa tomar uma decisão. Ou aquilo que está escrito é verdade, abençoarei o teu pão e tua água, e tirarei do meio de vós as enfermidades. Ele é o que perdoa todas as suas iniquidades e sara todas as suas enfermidades. Verdadeiramente ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, você foi perdoado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelos seus açoites vocês foram curados, sarados. Ou isso é verdade, ou a Bíblia é uma história de fadas. Ou é verdade que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, 1000 à tua direita e 10.000 à tua esquerda, e você não vai ser atingido. O que você espera? Isso é verdade ou é apenas um otimismo? Se você crê no Jesus de Nazaré, talvez você fique somente na dimensão humana. Mas quando você, como Bartimeu, entendeu que estava diante não do Jesus de Nazaré, não do Jesus limitado, mas diante do Filho de Deus, ele foi curado. Para encerrar, que coisa triste aconteceu em Nazaré, a cidade que ele viveu, que ele foi criado. A Bíblia diz lá em Marcos que Jesus, ele voltou lá durante o seu ministério, e ali ele não pôde fazer muita coisa, muitos milagres. Ele não pôde. Mas, puxa, ele não era o Deus encarnado? Mas a Bíblia é clara, ele não pôde. E diz assim, não pôde por causa da incredulidade dos nazarenos, que
quiseram até apedrejá-lo, quiseram até jogá-lo de cima do monte. Olha só, aquele povo que podia olhar para Jesus e falar assim, olha, ele viveu entre nós o Jesus Nazaré, mas agora eu entendo que o Jesus Nazaré realmente, esse menino de ouro, ele não é só um menino diferenciado, ele é o próprio filho de Davi. Então você que conhece as Escrituras, entenda que elas não são um conto de fadas, elas são a verdade que liberta. Te desafio hoje a pegar essa tua bênção absurda que você se lembrou no início dessa palavra, e que agora você coloque diante, não do Jesus Nazaré, mas diante do Filho de Davi. Eu quero orar por você. Senhor Jesus, eu te agradeço, porque o Senhor para nós não é mais o Jesus de Nazaré, mas o Filho de Davi, o Messias, o prometido Filho de Deus. Oro para que pessoas que estão ouvindo essa mensagem nesse momento, elas sejam abastecidas por aquela palavra que eu li, que eu expliquei aqui, e que o Teu Espírito Santo produza fé nos corações ao ponto de elas entenderem que não estão diante do Jesus cidadão de Nazaré, mas estão diante do Jesus, Filho de Davi. Senhor, pessoas lembraram nesse momento de bênçãos absurdas, que no nome de Jesus, elas agora te coloquem essas bênçãos absurdas, crendo que o Senhor é capaz de concretizá-las. Tua palavra diz, ora aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. A esse glória na igreja. Estamos diante desse Senhor, desse Filho de Davi, que pode fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que eu peço ou pense. Talvez eu pensei numa bênção absurda, mas eu pedi 50% dela. O Senhor pode fazer os 50% e além do 100% que eu pensei. Visita então essas vidas, abastece a fé, para que o milagre aconteça nesse momento. A partir de agora, é a oração que eu faço no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.